Bebê chegou essa semana, não aceita nenhum alimento, vira de costa para tudo, o médico pediu para tirar o peito. Ai, Jesus. Então vamos lá. O raciocínio clínico nosso depende da idade, né? O que é esperado socialmente, nutricionalmente, tá? De habilidades, né? Quais habilidades esse bebê tem? Então a gente tem que entender, ele é antes de 1 ano, depois de 1 ano, mas antes de 2, sabe? Depois de 2 anos, pra gente entender qual o processo que tá. E como que é essa recusa dos alimentos? Investigar, importante no gastro. Investigar refluxo, se teve ou não refluxo. Crianças que tiveram refluxo, gente, às vezes é aquele refluxo oculto, né, que não chega a voltar nenhum alimento, mas são crianças extremamente irritadas, choram muito, se esquiva do peito, vários comportamentos assim. Essa criança, ela tem medo de engolir, entende? Então ela tem muito medo de engolir. E aí ela acaba que tem dificuldade, ela vai ter dificuldades alimentares sérias em relação a isso, entende? Então, assim, alergia. Ai, Bárbara, não tem. Tá, mas já fez teste de provocação oral, né? Porque às vezes a gente faz exames de alergia e eles não dão nada. Exame de sangue, exame de pele, não dá nada. A minha bebê Alice, 8 meses, ela tem alergia à proteína do leite de vaca. O exame de sangue dela é perfeito, entendeu? Faz o exame na pele, aquele, né? Perfeito, entendeu? Só que no teste de provocação oral, ela não passa. Aí que vem a questão. Então é importante a gente entender tudo isso. E tirar o peito é a mesma ideia que como se fosse assim, o menino só come batata frita do McDonald's. Ah, não, então para de oferecer a batata frita e começa a oferecer só arroz, feijão, não sei o quê. Ele não vai comer nada, entendeu? Ele vai ficar com fome até essa família desesperar e voltar com a batata frita. Porque o problema não tá no que ele come, e sim que ele come exclusivamente uma determinada coisa. Essa que é a questão. E não adianta você tirar o alimento de segurança. A gente vai ser completamente respeitoso. Imagina você vai para um outro país e aí você não encontra nenhum alimento de segurança para você. Pensa o perrengue que você vai passar. Né? Sei lá, você não acha nada que é de segurança pra você, entendeu? Você não tem nenhum alimento que você conhece que te causa conforto, prazer e te nutre. É desesperador, isso não acontece, né? Óbvio, a gente não tá falando de situações extremas, né? Sei lá, tem um tsunami, não sei como é que seria isso, assim, né? Uma privação extrema de alimentos. A gente não tá falando disso. E esse peito, ele não entra só como fator nutricional, tá? Ele vai entrar afetivo, ele vai entrar como social, ele vai entrar como conforto, né? Consolo para essa criança, afeto. 9 meses, olha só, 9 meses falando para tirar o peito. Tirar o peito é uma orientação muito complexa, extremamente complexa. Primeiro, essa escolha não tem que vir de terceiros, não tem que vir do médico, só se for uma situação extrema, que realmente tem que tirar, porque vai ter que tomar uma medicação para essa mãe sobreviver e essa medicação não pode ir para esse bebê, né? São situações extremas que vai tirar o peito. Mas fora isso, essa escolha é da mãe, gente. Essa escolha é da mãe. Nós, terapeutas, não tem que falar com a mãe, olha, tira o peito. Não temos que falar isso. Essa escolha é dela. E outra coisa, 9 meses até 1 ano, o recomendado por qualquer órgão, Organização Mundial de Saúde, qualquer pessoa que entende minimamente de desenvolvimento humano, da qualidade de vida, de aprendizado alimentar, qualquer coisa, é livre demanda. Olha isso que louco. Até 1 ano é livre demanda. Esse bebê, ele precisa muito ainda do aleitamento materno. Muito. Mas assim, é muito que ele precisa. Não é pouco não. Entende? E aí já é uma mãe que tá insegura. Aí vem os outros e falam, né? E não é só o médico que fala isso com ela, entendeu? Às vezes o marido já tá falando. A sogra, a mãe, a tia, a vizinha, não sei o que. Um monte de gente já tá falando isso na cabeça dela. Ela já tá amamentando esse bebê dela culpada. Sendo que o melhor que tá indo pra esse bebê é o leite dela. Ele ainda está em processo de aprendizado. Ele ainda tá aprendendo a comer, gente. Nem se fala, assim, de seletividade alimentar mesmo antes de 1 ano de vida. A gente já percebe recusas, né? A gente já percebe rigidez, a gente já percebe que é uma introdução alimentar difícil. Mas ele ainda está em introdução alimentar. E aí, Rafa, investigar esse bebê, como que foi o desenvolvimento motor desse bebê? Às vezes ele tem um desenvolvimento atrasado, entendeu?
E aí começou a introdução alimentar sem ele estar pronto. Ou se tem caso de refluxo, ele sente dor ao engolir, entendeu? E aí essa introdução ela vai ser mais lenta ainda, ela vai ser mais cuidadosa ainda. Cuidar desse refluxo, se precisar de uma medicação, se precisar de qualquer tipo de coisa, né? Pra parar, pra cessar isso. Se ele tem vômitos recorrentes, como é que é todo esse processo? Investigar se esse bebê realmente ele tá com o desenvolvimento adequado para a idade dele. Então, chegou o paciente com seletividade alimentar pra gente, é importante a gente entender do desenvolvimento dele, né? Porque pode ser que esteja atrasado. E se o desenvolvimento global, se o desenvolvimento motor, se o funcionamento sensorial, né? O processamento sensorial dele tá alterado, ele vai ter também dificuldades de evoluir com a alimentação, porque essa alimentação pode trazer desconforto tátil, desconforto no paladar, desconforto no olfato, desconforto auditivo. A gente não sabe. Tá? Mas assim, esquece aqueles conceitos que a gente tem, tá? Aquelas crenças que a gente tem de alimentação e tornar a alimentação para esse bebê mais leve, sabe? Menos complexo. Ele ainda tá em tempo de aprender. Mas assim, já vai identificando se tem algumas questões aí, né? Se tá caminhando por uma defensividade tátil, sabe? Se tem algumas questões aí de hipersensibilidades. Era um bebê que explorava o ambiente, se não era. Ele levava as coisas na boca, se não levava. Se ele não levava as coisas na boca, é importante que estimule que ele comece a levar objetos à boca, objetos com texturas diferentes, com densidades diferentes, que ele explore melhor essa boca, que ele se prepare para isso, que ele explore os alimentos, mesmo que tenha recusa, mesmo que seja pouquinho, mas ir descobrindo os alimentos que é confortável para esse bebê, né? Oferecer de diversas formas, formatos, texturas, temperaturas, buscar sempre variar, né? Entender que esse bebê, ele tá aprendendo, fez ânsia de vômito, qualquer coisa do tipo, retira o alimento, vai fazer outra atividade, vai fazer outra coisa. O máximo que a gente pode orientar essa mãe em relação à amamentação, por exemplo, ele fez a oferta de um alimento, né? Tá ali no horário de ofertar, então estruturar uma rotina para esse bebê é importante. Então fez o lanchinho da manhã ali, ela ofereceu uma fruta, ou às vezes até algum legume, não necessariamente uma fruta, um mingau, alguma coisa, né? Fora do peito. Ele ofereceu para esse bebê, testar colheres diferentes, né? Às vezes sem colher, com o dedo no colo, sabe? Posturas diferentes, isso tudo também ajuda a deixar esse bebê o mais seguro possível, descobrir como que esse bebê se sente mais seguro possível para fazer essa introdução alimentar. Fez ali, ele recusou. Não aceitou nada, não quis nada. Vai lá, limpa esse bebê, dá um banhozinho no bebê, sabe? Faz uma outra atividade. E aí depois vai amamentar esse bebê. E sem estresse, sem pressão. O bebê tá no direito dele de ser amamentado, sabe? E aí as pessoas criam essa pressão que a criança tem que comer, e tem que comer logo, e tem que largar o peito. E eu sei que a mãe também quer, né? Assim, ter menos dependência desse peito. Muitas vezes essa mãe já quer retornar para o mercado de trabalho e tem essa criança que tá aí só mama, né? Então mama o dia inteiro. É exaustivo, né? Cansa a mãe. Mas cada criança é uma demanda, né, gente? Assim, e se a gente tem filho, a gente fica vulnerável a isso, assim, né? Mas assim, não fala pra ela tirar o peito, não reforça isso com ela, não. Permita que essa decisão seja dela, no momento dela. E aí, ela vai retirar o peito e ele vai comer o quê? Ele tá no direito dele, de livre demanda, inclusive. Muito novinho. Sim, gente, a mãe relatou pra mim essa semana e mostrou o vídeo. Ele vira de costa, cospe, chora, não aceita a mamadeira e a fórmula que o médico indicou. Ele não vai aceitar isso, entendeu? Crianças, ele tem essa recusa extrema, ele vai recusar o bico da mamadeira, que é diferente do peito. Isso tudo entra nesse padrão que esse menino já tá apresentando aí. Ele não vai aceitar essas outras coisas, vai gerar mais estresse, mais insegurança para essa mãe, entende? Ela vai pirar mais ainda, mais ainda. Então, assim, no colo, pegando, ela comendo também, ela comendo na frente do bebê, ela compartilhando dos alimentos que ela oferece para esse bebê. Isso é extremamente importante. Para esse bebê ele ter o quê? Referência. Investigar o desenvolvimento desse bebê, ver se não tem uma outra questão aí, se já não dá alguns sinais precoces aí de TEA, né? Assim, se tem um contato visual, se esse bebê já imita, se ele já começou a vocalizar. Então, assim, como que tá o desenvolvimento desse bebê?
né? A gente precisa estimular o desenvolvimento para que ele esteja apto a se alimentar. Como eu falo aqui, a alimentação envolve todos os nossos sistemas sensoriais. Ele envolve 26 músculos. Então, é extremamente complexo comer. Além disso tudo, exige uma boa habilidade de imitação, de desejo de troca social, de desejo de curiosidade. Então, se eu tenho uma criança que não é curiosa, que não tem desejo de ir, não tem desejo de explorar, eu vou ter dificuldade na alimentação também. Tá? Então, investigando isso daí, ir num processo mais lento, tentar aproximar de alimentos realmente que tem um sabor aproximado do leite, né? Talvez um mingau, não sei. Aí seria melhor com uma nutricionista para poder ajudar nesse processo de cardápio aí, né? Um anguzinho, não sei o que vai ser melhor pro paladar desse bebê. É descoberta, é descobrindo. Mas sem tensão, sem estresse, sem pressão, paz na mesa. E a paz na mesa só vem, gente, com orientação correta, no momento correto, orientação, acolhimento, né? Tirar a culpa materna, diminuir, né? A gente não consegue tirar, a gente diminui, a gente amortece essa culpa. E ela perceber que ela não tá sozinha, sabe? Que a coisa vai caminhar melhor, né? E se ela continua nesse desespero, só vai piorar, porque essa criança vai sendo violentada, essa mãe vai sendo violentada. É uma orientação desatualizada, exatamente. Nós temos que estar, gente, todos nós estamos passíveis de passar uma orientação que não está atualizada, né? A gente não consegue estar à frente de tudo. Mas a amamentação até 1 ano, pelo menos, em livre demanda, isso já está disseminado há muito tempo. Muito tempo. Só que as nossas crenças em relação à alimentação, elas são muito fortes. É muito comum os pediatras, depois de 6 meses, achar que essa mãe já pode começar o processo de desmame. Mas assim, é muito comum. E bons pediatras, sabe? Pediatras assertivos, ainda tem muito essa ideia de que tem que acontecer o desmame, que ficar amamentando depois de 1 ano, que não precisa disso até 2, que não precisa depois de 2. Então isso ainda é muito forte aqui no Brasil.